E a notícia é: trabalhador pede demissão e depois vai à justiça por rescisão indireta. Quem é empregado aqui precisa prestar atenção nesse processo. Precisa prestar atenção nesse processo. A empresa também, porque aqui a defesa da empresa foi maravilhosa nesse sentido. Então vamos lá, olha só. O autor entrou com essa ação aqui dizendo o seguinte, que ele não recebia horas extras e que não tinha ali os depósitos do FGTS. A empresa não depositava corretamente o FGTS. E por conta disso, então, ele, o autor, pede demissão do emprego. E ele diz o seguinte, que por ele ser leigo, não entender nada de direito do trabalho, não ter consultado um advogado, ele não sabia, por exemplo, que ele poderia pedir rescisão indireta. Então, ele achava, na época, que pedir demissão era sua única saída. Então, além de pedir os direitos trabalhistas dele, lá que ele acha que teria direito, ele requereu o quê? A conversão, a mudança do pedido de demissão dele para uma rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? É quando o empregador comete uma falta grave. A culpa é da empresa. E aí, na rescisão indireta, isso é declarado judicialmente. Tem que entrar com uma ação de rescisão indireta. Então, na rescisão indireta, ele recebe todos os direitos trabalhistas como se tivesse sido demitido sem justa causa. Então, vamos lá, vamos com calma. Quando o empregado pede demissão, ele recebe menos direitos. O que ele recebe somente? Na verdade, o que ele não recebe? Mais fácil. Ele não vai sacar o FGTS, ele não vai receber a multa de 40% e ele também não tem direito ao seguro-desemprego quando ele pede demissão. Quando você tem uma rescisão indireta, você recebe tudo isso que eu acabei de dizer. Entenderam aqui? Agora, olha aqui. Presta atenção aqui no que eu vou dizer. Falta de depósito do FGTS é motivo para rescisão indireta. É motivo para rescisão indireta. Pode estar tudo maravilhosamente bem na empresa, todas as verbas trabalhistas sendo pagas certinho, mas se o depósito não estiver sendo ali depositado corretamente do FGTS, só isso aqui, só esse motivo, já é motivo para entrar com uma rescisão indireta. Então, você entra com uma rescisão indireta e você só coloca o seu extrato da conta do FGTS, demonstrando que não houve pagamento, e o juiz declara a rescisão indireta. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. A empresa, quando foi se defender, disse o seguinte, que o pedido de demissão foi feito de forma espontânea e consciente, sem qualquer erro, pressão, ameaça ou engano que pudesse comprometer a vontade do autor no momento da rescisão. Então, ele fez isso porque ele quis, não foi coagido, não teve ameaça, e disse ainda que, aqui é que tá o detalhe, tá? E disse ainda que uma ação de rescisão indireta deve ser distribuída, o autor, o empregado tem que entrar com essa ação aqui, antes do pedido de demissão e não depois. Como que funciona entrar com uma ação de rescisão indireta? Assim que o empregado toma conhecimento, então, de que a empresa não está cumprindo corretamente o seu contrato de trabalho, ele precisa procurar um advogado, porque a ação de rescisão indireta, você tem que entrar com ela imediatamente. Muito rápido essa ação tem que ser distribuída. Então, tem duas opções. O empregado continua trabalhando na empresa e o processo correndo, ou ele sai da empresa e o advogado entra com essa rescisão indireta. O que o advogado vai fazer? Vai fazer um comunicado para a empresa dizendo que ele não vai mais se apresentar para o trabalho, porque ele vai entrar com uma ação trabalhista. Isso significa que no momento em que você justifica a ausência do funcionário no trabalho, não começa a correr aqueles dias para uma justa causa por abandono de emprego. Isso é muito importante, porque se o empregado simplesmente deixa de ir trabalhar, passa 30 dias, ele procura um advogado para entrar com uma rescisão indireta, esses 30 dias já dá abandono de emprego. Então, vocês entendem a importância aqui da assessoria do advogado neste momento? Então, vamos continuar. O juiz, quando foi julgar a ação, improcedente, não vai anular o pedido de demissão dele e converter isso numa rescisão indireta. Não vai. O juiz destacou que o autor reconheceu expressamente lá na petição inicial dele que ele pediu demissão e que ele deveria provar que, na verdade, este pedido de demissão dele foi de forma coercitiva, que a empresa ameaçou ele, que a empresa, enfim, que aconteceu alguma situação muito grave pelo qual ele pediu demissão. E ele não apresentou essa prova.
Observou ainda que os fatos narrados pelo autor poderiam, em tese, justificar um pedido de rescisão indireta. Se ele não tivesse pedido demissão e tivesse entrado de fato com uma rescisão indireta, em tese, seria julgado procedente. Agora, como ele pediu demissão por livre e espontânea vontade, não tem mais como voltar atrás. Então o juiz também negou todos os outros pedidos trabalhistas que ele fez. Foi tudo julgado improcedente. Eu já trouxe aqui uma outra notícia, outras notícias em que o empregado ou empregada conseguiu converter o pedido de demissão em rescisão indireta. É possível, mas desde que você prove que você pediu demissão porque você não aguentava mais trabalhar. Por exemplo, num assédio moral, num assédio sexual. Naquela situação, você está numa pressão tão grande, você está se sentindo tão humilhado, tão constrangido, tem crime acontecendo ali que você não consegue pensar em outra coisa a não ser sair deste emprego. Aí sim, você tem que provar, é claro, aí o juiz consegue, vai julgar procedente a sua conversão. Então, é possível, mas tem que provar. Ainda tem prazo para o autor recorrer para o TRT, porque a sentença acabou de sair. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.